Opinião e debate com Ana Paula Machado. Realização Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções. No Opinião e Debate de hoje, a gente recebe com muito prazer o empresário José Tadeu Oliveira, sócio proprietário da Casa Franca, onde inclusive é gerente administrativo, e também está à frente de um novo empreendimento, a Total Pré-Moldados, que é uma fábrica que vai ser instalada aqui em Araxá, no Distrito Industrial. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse investimento. O grupo do Tadeu é um dos 4 projetos de lei que tramitaram na Câmara Municipal de Araxá, visando a doação de áreas como um incentivo para a instalação desses negócios na nossa cidade. E esses empresários terão que dar, em função disso, uma contrapartida para a comunidade. Nós vamos conversar sobre todo esse processo e vamos falar um pouquinho da Casa Franca, que é uma empresa tão tradicional aqui de Araxá. Obrigada pela sua participação, Tadeu. Isso, Ana Paula, é um prazer estar aqui e vamos conversar um pouquinho, né? É isso aí. Vamos falar um pouco da Casa Franca primeiro. Como é que surgiu a empresa? Quando? Qual que é a história da Casa Franca? A Franca é uma empresa familiar. A Casa Franca nasceu em 1985, quando a gente veio de São Paulo para Araxá. Ela foi fundada pelo meu pai e a gente veio de São Paulo justamente porque São Paulo está ficando uma cidade muito violenta, um pouco ficando difícil de viver lá. Você tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos e eu sou o mais velho lá de casa. Ok. E aí, então, eu vim para cá, por isso que a gente ia comentando um pouco antes, né, dos amigos que a gente tem. Então, assim, eu sou paulistano de nascimento, mas sou araxaense porque eu vivo aqui, minha vida aqui, meus amigos estão aqui. E toda vez que eu viajo, é o contrário, né? A gente fica doido para voltar para casa, então eu fico doido para voltar. Mas foi em 85, meu pai veio de São Paulo para cá. Em São Paulo a gente tinha uma casa de materiais de construção lá também, então a gente já era do ramo lá. Sua mãe era araxaense? Minha mãe era araxaense, minha mãe é lá do Lavapé. Leonilda. Todo mundo lá do Lavapé conhece minha mãe, meus tios, conhece a família toda lá. Aí minha mãe... E são 2 irmãos também, somos né? eu, né? Tadeu, a Cristiane, que é do meio, e o Jaime, que é o mais novo. Ok. Viemos de São Paulo para Araxá justamente por isso. Aí foi tudo tranquilo, tudo muito bem, a gente já nos adaptamos fácil, que Araxá que é muito fácil, porque as pessoas nos acolhem muito bem, né? Aí, infelizmente, em 1992, eu perdi meu pai. E nessa época tinha uma só loja? Tinha uma loja só Onde tinha, que era? Na João Moreira Salles. Aham. E foi um tempo muito difícil pra gente, porque depois perdi meu pai, logo em seguida, até pela falta de experiência da gente, quando meu pai morreu eu tinha 17 anos. Ia fazer 18, meus irmãos 15 e 14. E minha mãe que coordenava a gente, que coordenava as empresas. Foi um momento difícil, porque assim, 2 anos após a gente perder meu pai, veio uma crise financeira muito forte em cima da gente, em cima da empresa. E a gente, ficamos numa dificuldade danada. Mas como tudo passa, os anos foi passando, a gente foi melhorando. Superaram com o trabalho? Com o trabalho. Os conselhos da mãe? Não, minha mãe é fantástica, porque eu falo assim, claro que eu acho que todo mundo conhece alguém que já perdeu o pai, e muitas vamos falar dessas histórias familiares, as pessoas perdem, vamos falar assim, perdem financeiramente, perdem a referência, e às vezes até vão para outros caminhos, né? Então eu falo que isso minha mãe foi fantástica, porque ela foi a referência nossa, ela espelhou a fortaleza da muito, casa. isso até da casa e da empresa. Justamente. Aí é o seguinte, nesse momento financeiro, minha mãe abriu mão de muita coisa pela gente, financeira, que ela poderia ter ficado, ter se estruturado e se acomodado, mas ela não. Ela mexeu, vendeu e investiu na gente. Os anos foi passando, a gente foi crescendo, vamos falar assim, nos preparando, porque você tem que se preparar. O sucesso ele não vem por acaso. Exato. Ele não cai do céu. Esse cara é muito bom, cai na cabeça dele, o cara tem sucesso. Isso não é verdade. Não é só experiência pessoal, não, né? Tem um investimento no conhecimento. Todo um conhecimento, tanto que
Lá em casa eu fui o último a formar, mas eu sou formado em edificações e sou contador. A minha irmã é advogada e meu irmão é administrador de formação e está fazendo engenharia. Que bacana. Então, assim, não paramos nunca de nos aprimorar. E fora, assim, curso CIA, Sebrae, Empreiteco, eu sou empreiteco. Então, a gente fomos nos preparando para que as coisas acontecessem com a gente. E aí, os anos foram passando. E hoje, qual o tamanho da empresa? Quantas lojas? Hoje nós estamos com 4 lojas, 80 funcionários. 80 funcionários, que é uma responsabilidade muito grande, porque a gente acaba cuidando de 80 pessoas, 80 famílias, né? Então a gente sente dessa maneira, porque nos foi ensinado dessa maneira, né? Com essa responsabilidade. Então a gente é muito responsável com essas pessoas que trabalham conosco. São 3 lojas em Araxá? Somos 3 lojas em Araxá. Tem a matriz que continua na João Moreira Salles, temos uma na Dama do Drummond e temos também uma no Ursinha Lemos. E temos abrimos recentemente, há 6 meses atrás, na cidade de Sacramento. E a gente hoje vai falar especificamente também de um novo investimento desse grupo familiar araxaense, que é agora Total Pré-Moldados. Fala como surgiu essa iniciativa para a gente chegar no histórico aí da parceria público-privada. O que aconteceu? A gente, dentro do nosso negócio, já bem do tempo do meu pai, a gente temos uma fábrica de laje. Então essa fábrica de laje, ela é pequena, mas ela hoje a gente detém, dentro do mercado de Araxá, devemos ter 50% do mercado. E ela está localizada no centro da cidade de Araxá, ali perto da Damas Drummond. E a gente até compramos, já há alguns anos atrás, adquirimos uma área no Camuá, para a gente levar essa fábrica para lá. O Camuá fica perto do Uniaraxá, isso, perto na Araxá, perto do CDA do Zema, okay. Perto inclusive daquele loteamento, fica bem perto daquele loteamento Fenícia, que está ali. Aí foi comprada essa área e a gente começou aqui a limpar a área, a cercar a área, fazer uma terraplanagem. E aí as pessoas, é claro, se perguntaram, o pessoal da Casa Franca vai trazer a fábrica de laje para cá. Isso parece que incomodou as pessoas que estão lá. E, na verdade, eles até têm razão, porque... Acabou que o bairro começou a ficar mais residencial. E aí ficou realmente o bairro residencial. Né? Mas, como eu falei, eles até têm um pouco de razão, porque às vezes pode incomodar. O pessoal começa a trabalhar cedo, 7 horas, o cara vai rodar uma bitoneira. Às vezes alguém trocou um turno, está cansado, quer dormir. E aí eu cheguei na prefeitura, como a gente tem muito contato lá dentro, Tadeu, me falaram que vocês estão querendo abrir, nós estamos querendo abrir lá no Camuá, porque é um terreno que a gente comprou, um terreno maior que a gente fez para isso. Tadeu, olha, vai dar problema, já chegou algumas reclamações, você nem abriu ainda, como é que eu faço, mano? Eu preciso abrir meu empreendimento, lá no centro da cidade é pior, a poeira que eu faço lá, por isso que até que eu estou indo para um lugar mais afastado. Tadeu, vai para o Distrito Industrial. O Distrito Industrial tem condição de receber vocês, lá eu tenho áreas para doar para vocês. E aí despertou, no caso a gente transferiu a indústria para o Distrito Industrial. Tá. Aí, a princípio, a gente levaria apenas a fábrica de laje para o Distrito Industrial. Mas olhando o mercado, isso demorou um pouco, a gente conversou isso em 2012. Na época ainda estava para ser a eleição. Antes da eleição municipal. Antes da eleição, até acho que eles cessam as doações bem no meio do ano. Isso a gente conversou em agosto, junho, agosto, esse período eu não posso te doar. Mas assim que acabar as eleições, a gente volta a conversar, a gente vê o resultado da eleição. Se for o prefeito Joavá que estiver aqui ainda aqui, já estamos conversados. A conversa continua, mas não tiver, se eu ficar ou outra pessoa ficar, as áreas estão lá para serem doadas, você com certeza pleiteia uma e o próximo, o prefeito com certeza vai decidir, assim, tá ótimo, não tem problema nenhum. Esperamos esse período, o prefeito Joavá conseguiu a reeleição, daquela maneira conturbada, com apenas, acho que 80 votos, né? 104 votos, aquela briga danada. E começamos no começo do ano, vamos falar em 2013. E nesse ano de 2013, houve uma mudança. Por quê? Porque a Codemig
Em vez dela, porque a Codemig era a detentora da área. No Distrito Industrial. No Distrito Industrial. Quem era dona dos terrenos não era a prefeitura, era a Codemig. E aí a prefeitura indicava quem teria necessidade e queria entrar. A prefeitura era uma facilitadora, entrava com os papéis, ele mandava para a Codemig aprovava e a pessoa se instalava no distrito. A Codemig falou assim, não, vamos municipalizar o Distrito Industrial, vamos passar para o município de Araxá, resolver os problemas de Araxá. E nesse negócio vai e vem, se demorou mais ou menos quase um ano para municipalizar a área lá pela Codemig. Aí a gente já está no meio de 2013. Mais do meio de 2013. Ok. Ah, tá. Porque até no começo do ano ele ficou aquele negócio de transição de secretaria, então até a gente voltou a conversar em março. Perfeito. Então aí foi março, era para setembro de 2013, começou, e aí eu não sei por que cargas d'água demorou quase um ano, porque eles mandavam os papéis, ou menos era o que me passavam, os papéis estavam errados, não dava certo. Aí no começo do ano agora, mais quase março, eles conseguiram, acho que municipalizar a área do distrito. Aí ficou naquele impasse. Jeová sai da prefeitura, Jeová volta para a prefeitura, Jeová sai da prefeitura. Ele vai ficar, ele não vai ficar, e vem e vai. E numa dessas mudanças, mais uma vez, graças a Deus, como tem uma empresa grande e tem um ótimo relacionamento com muita gente, numa dessas idas do Miguel para a prefeitura, eu chorei as pitangas para o Miguel. Eu falei assim, pô Miguel, cara, tô desde 2012, não estou aguentando mais, preciso fazer um investimento, estou com dinheiro para fazer um investimento. Isso ele estava na interinidade. Interinidade na prefeitura. Mas Tadeu, pô, esse caso não é só você não tem mais gente nesse negócio. Então, cara, como é que nós vamos fazer? Ah, pera aí, o Miguel em 5 dias, ele resolveu o nosso problema, ele foi no Ministério Público, solicitou uma consulta, Marcos Paulo, Dr. Marcos Paulo, eu falo Marcos Paulo porque eu confio com ele de vez em quando. Marcos Paulo passou como deveria ser feito o processo, ele fez o processo e mandou para o setor de licitação. O setor de licitação já com o aval dele para fazer o edital. E eu acho que foi 5 ou 7 dias que o prefeito ficou fora, mas ele conseguiu fazer isso tudo nesse período, aí já ficou. Aí o processo já estava andando. Perfeito. Aí o processo andou, nos chamaram, houve a licitação conosco, né? Já era o prefeito Jeová, já voltou o prefeito de interinidade, o prefeito Jeová já estava de acordo, até não sinto uma vontade do prefeito Jeová em nenhum momento da administração dele. Acho que até um impasse mais político mesmo, de travar esses movimentos, né? E o pessoal da prefeitura, com o prefeito Jeová, muito receoso, porque o que a gente escuta, qualquer coisinha que eles faziam, esbarrava em ação, esbarrava naquilo, isso pode, isso não pode, isso não pode. Ou seja, você como empresário sentiu como essa falta de governabilidade, vamos dizer assim, muito, provocada por esse impasse. E eu acredito que assim, muita gente, nesse momento que não sabia, a cidade ficava com alguns dias de prefeito, ficava alguns dias sem prefeito. Isso segurou os investimentos? Totalmente, eu acho que muita gente. Só no seu caso, Tadeu, além de você, foram outras 4 empresas passando por essa mesma situação. E 4 empresas, e até a gente comentou, não são 4 empresas novas, nós não somos novos, todas as empresas em expansão. Pô, gente, todo mundo está querendo expandir, não é empresa que você vai pegar e vai arriscar um negócio novo. Todas empresas que estão aqui, estão consolidadas, que já têm funcionário, não são pessoas sérias. Até eu gostaria de conversar também com esses outros empresários, eu acho que a gente vai ter oportunidade de fazer isso na Web TV, e informar que além dessa empresa de pré-moldados do José Tadeu e família, a Araxá Ambiental tem uma empresa que chama Analítica, e também quer expandir os seus negócios e também participou dessa licitação em relação à área do microdistrito industrial. Tem a Realize do Haroldo, isso, a Sates do Nascimento, né? E a outra empresa que também vem já querendo investir em Araxá desde um tempo, que é a Vals, né? Da família Carneiro, uma família radicada em Belo Horizonte, mas o pessoal é daqui. Tudo isso emperrado
por causa desses impasses políticos. E assim, todos eles, o meu investimento era para ter sido feito antes, porque eu já tenho clientes esperando esse produto, como o pessoal da Laxam Ambiental também. Eles já distribuem para o Brasil todo. Agora você estava me dizendo o seguinte, passada essa fase, vocês participaram da licitação, e aí? Aí passamos da licitação, foi ensinado, fomos lá na licitação, entramos com os processos normais de aprovação, as certidões, todos os documentos nossos foram todos aprovados, porque, mais uma vez, as empresas são empresas sérias, são empresas aqui, não deu problema nenhum. Algumas outras que não foram, que eram para estar junto conosco, alguns não é que não levaram os documentos errados e acabaram não ficando habilitados para ainda, mas vão ter outra oportunidade e provavelmente vão ganhar o terreno para fazer os investimentos dele. Aí beleza, passa alguns dias, a gente assinou o contrato na prefeitura e aí pronto, tá, teoricamente está certo. Não tá, temos que passar pela Câmara. Pô, aí passa na Câmara, se eu não me engano, dia 16 de novembro eles passam, vai para a Câmara. Aí ficou lá. E aí, mais uma vez... De setembro? De setembro. 16 de setembro. Passou, foi lá para a Câmara. Aí fica nesse vai, vem, não vota, não vota. E a gente, assim, temos investimento para fazer. Eu tenho o cliente... Tadeu, e só avançou, esses projetos só foram aprovados dia 21 de outubro? Isso. Em função... de uma contrapartida... No acordo que a gente fez com o pessoal da Câmara, porque aí, primeiro eles nos alegaram que era o período eleitoral. Aí, é claro, alguns vereadores que entendiam a nossa parte foram fazer uma consulta, não. A âmbito eleitoral é mais a âmbito a nível federal. O nível municipal, isso não tem muita influência. Tá. Aí depois, não, mas a gente não pode votar porque não, justamente receberam um processo de um outro, aí conseguiram que a liberação do promotor, de que maneira que, falando que não, o promotor mandou por escrito para eles que por causa do período eleitoral não seria empecilho. Aí liberou. Mas aí consultaram o promotor, mas essas empresas estão vindo para cá, eles precisam dar alguma contrapartida para a cidade. Tá. Não basta, além dos não basta dos empregos, dos impostos que elas vão pagar, ela tem que dar uma contrapartida para a cidade. Perfeito. Aí um entendimento, eu não acho muito justo. Mas, por quê? Porque é o seguinte, se o Miguel Carneiro, que está vindo para a volta, é porque ele é daqui, e gosta daqui, e tem vontade de fazer um empreendimento aqui. Mas ele tem várias ofertas, a gente tem oferta direto de outras cidades, para você estar fazendo empreendimento lá. E basta apenas gerar emprego, gerar divisa, porque a gente acaba cuidando de um pedaço da população dessas pessoas. E o seguinte, o dinheiro nosso que a gente gera imposto, que a nossa carga tributária não é baixa, vai para onde, gente? Vai para a educação, vai para a saúde, vai para outro lugar, para as entidades. Então, assim, eu não acho justo por esse motivo. E eu garanto para você que algum empresário que vier de fora, ele não vai querer ficar com essa responsabilidade, porque hoje, a hora que a gente pegou, fomos hoje na Câmara e fizemos o termo de concessão, nós assumimos uma responsabilidade. Tá? No caso da Total, qual que é essa responsabilidade? No caso, aí foi conversado conosco que a gente deveria adotar uma praça, um ginásio, alguma coisa em contrapartida, em termos de reforma, cuidar. Né? Tudo bem, a Total ficou com a responsabilidade de cuidar da quadra do bairro Padre Laor. Vamos reformar lá, vamos pintar, vamos arrumar a luz, pintar a quadra. Então nós vamos cuidar da manutenção da quadra do bairro Padre Laor. Até porque a Casa Franca, a nossa empresa, já vai fazer 30 anos que está instalada naquele bairro. Então, para nós, não foi nada, assim, não foi sacrificante, e não é sacrificante. Só uma questão de justiça, na sua opinião. Tem um outro lado aí, Tadeu. E as outras empresas que receberam incentivos
Porque tem muitas empresas, por exemplo, lá no microdistrito e que não tiveram que dar essa contrapartida. Olha, a Câmara parece que vão sugerir para eles que eles, dentro da parte do imposto de renda deles, que você pode fazer uma doação. Perfeito, para os fundos. Para os fundos, de 4% do seu imposto de renda. Então é uma coisa que a Câmara, na nossa reunião, teoricamente, a contrapartida que a Câmara vai pedir para esses empresários que já estão lá instalados, que elas peguem esses 4% que eles podem destinar e destinem para asilo, Lar Benezier, para as entidades. Para as entidades aqui de Araxá, em forma de uma contrapartida. Mas, no caso, foi o que foi conversado conosco. Mas para eles não foram obrigatórios, porque eles já estão instalados lá. Então, para eles nada muda. Entendi. Nada vai mudar fora da rotina dele. Mas, mais uma vez, para nós não é questão, não é um sacrifício isso para a gente, porque a gente está aqui, a gente gosta da cidade, a gente acaba fazendo... Vai contribuir mais ainda Mas a gente comunidade. acaba contribuindo normalmente, as pessoas chegam na gente. Sim, muitas vezes as coisas chegam na gente, a gente vê que é pertinente, que é legal, por que não ajudar? Tadeu, e para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse agora do investimento. Resolvida a questão do terreno, quanto vocês vão investir, quando que você pretende inaugurar a sua fábrica lá no Distrito Industrial e que produto você vai passar a oferecer aqui em Araxá? Vamos lá, é um investimento, Ana Paula, de quase R$ 2 milhões. A gente vai fazer lá. Esse investimento já está em andamento. De que maneira? A nossa máquina chega agora em janeiro. Porque eu já havia, como já havia falado anteriormente, já tem mercado para esse tipo de produto. Que tipo de produto? Esse produto que a gente vai fazer nessa máquina é bloco estrutural. São esses blocos que eles são feitos, são específicos para fazer prédios de baixos e de andares. A máquina é uma máquina muito versátil, ela também faz paves, o pessoal conhece muito isso como broquete. Ela também faz broquetes e também pisos drenantes. Então é uma máquina muito versátil, é uma máquina importada. E esse produto não existe em Araxá? Não existe em Araxá. O bloco estrutural, para você ter uma noção, como é um produto pesado, o frete inviabiliza ele num raio de 120 km, ou seja, acima de 120 km, o preço do produto fica inviável. Então, por isso que Araxá, não tem ninguém aqui em Araxá em volta na região para fazer esse tipo de produto. Para você ter um parâmetro, os leites que eu falo, o pessoal da Espaço Livre estão fazendo esses prédios bacanas aqui na Avenida Imbiara. São todos com são esse tipo? todos com bloco estrutural. O deles eles estão trazendo lá de Guarulhos. Tá? Se eu não me engano, a última vez que a gente conversou com o Carlos, ele veio me falar, não, tá trazendo lá de Guarulhos, Tadeu, porque eu confio no pessoal, o pessoal é um pessoal sério, e eles estão certos, porque... E pelo volume acaba compensando. Não, e assim, o bloco estrutural é um produto de muita responsabilidade. Então, ele tem que ter a carga, ele tem que ser testado. Inclusive, a gente já buscamos parceria com o Cefet para fazer os testes do nosso bloco e certificar nossos blocos. Outra coisa que vai ser muito bacana, isso o professor Sávio, que foi meu professor, como eu falei, suas edificações, falei para ele assim, Tadeu, e no processo de bloco a gente pode usar alguns materiais reciclados. Ele falou, tem um material aqui da Bem Brasil, que tem um estudante nosso aqui que já está estudando, eu queria fazer uns testes nesses blocos seus. Ou seja, você vai conseguir diminuir o custo e aumentar a força, a resistência, no caso a gente chama de MPA dos blocos, com esse resíduo da Bem Brasil. Que legal. Muito bacana. Ele falou para mim, deixa você começar a produzir, que a gente vamos fazer esses Quando testes. começa a produção? Ana Paula, eu acredito que em fevereiro a gente começa a produzir esse produto. E quantos empregos vocês pretendem gerar? Olha, a princípio 20 empregos direto, a empresa vai necessitar de gente. E com toda essa expectativa de crescimento? De mercado, porque o bloco estrutural, mais uma vez, é a tecnologia da construção civil que vem avançando bastante. Muito obrigada pela sua participação, um grande abraço, sucesso nos negócios. Um abraço à família toda da Casa Franca. Gente, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima entrevista. Tá ótimo. Um grande abraço, Tadeu. E o Opinião e Debate volta na próxima quinta-feira, sempre com um novo assunto. Até lá, um grande abraço para vocês.
Opinião e Debate, com Ana Paula Machado. Realização, Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções.